Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui para falar mais um pouquinho para vocês sobre o pós-venda. Falar sobre alguns aspectos importantes para você ser um bom vendedor e principalmente para você conseguir efetuar com sucesso a sua pós-venda. Uma primeira pergunta que eu sempre faço para os fotógrafos, e a maioria deles tem um problema, principalmente quem está começando, um problema sério de, por incrível que pareça, autoestima. Muita gente não acredita no que vende. Algumas pessoas não acreditam por não ter experiência, outras pessoas não acreditam porque já fizeram muita coisa errada e tem um feedback errado na estrada, né? E tem muita gente que não acredita por não ter sido estimulado, por não ter aprendido a acreditar e trabalhou sempre pensando que a fotografia é só arte e a parte gerencial, a parte de vendas não era importante. Na hora de você cair no mercado e vender, você sente muito falta da autoestima. Autoestima que te dá força para vender, que te dá motivação e o mais importante, que passa para o cliente aquela confiança que ele precisa, tá? Então eu queria falar sobre uma das características maiores de quem não tem uma boa autoestima na hora de vender, que é o domínio do medo. Todos nós precisamos do medo. O medo é importante, porque o medo que evita com que soframos acidentes, façamos besteira, é o medo que é a baliza justa para que a gente ande num caminho em que possa ter uma progressão e sobreviver e se preservar. O medo é muito importante. Mas o medo ele faz parte, mas ele não pode dominar a nossa vida. E nos negócios tem muita gente que tem medo, não vende por medo. Isso é um tabu para muitos fotógrafos, né? A primeira coisa, ele tem medo e complementarmente ele se coloca no lugar do cliente. Então, são dois pecados que eu acredito que sejam muito importantes de serem superados. Você tem que superar esses dois pecados mortais para o bom vendedor. O primeiro é o medo. Então, eu sempre digo pro vendedor, assim, pro fotógrafo, né? Se você fosse um lutador de boxe, de MMA, né? Se você chega num ringue e dependendo da tua postura, você já vai dizer praticamente como vai ser a luta pro teu oponente. Então, por isso que todo lutador de MMA ou de boxe entra no estádio, né? Com aquela música, botando banca, né? Cheio de seguidor atrás e fazendo aquele barulho. Por quê? Porque ele quer impressionar o seu oponente. Né? Ele quer mostrar que ele tem o público do lado dele, ou se ele está contra, que ele é um cara corajoso, que ele não tem medo de enfrentar. E a venda é a mesma coisa, gente. Quando você vai para negociar com o cliente, pode ter certeza, tenha certeza disso. O cliente, o que ele visa? Ele visa os seus próprios interesses. Normal. Você vai para uma negociação para comprar um terreno, para comprar uma casa, para comprar uns docinhos, para comprar o serviço de um fotógrafo, todo cliente vai com a planilha e tem o interesse nítido de baixar os seus custos, tá? Então o cliente ele já está brigando por ele, ele já está brigando pelos interesses dele, né? Você tem que brigar com muita garra pelos seus interesses. E brigar, eu digo, não é você entrar em confronto com o cliente, pelo contrário, é você negociar de maneira firme, de maneira confiante, para que o cliente acredite no que você está vendendo. E quando ele acredita, ele vê que você sabe o que você está vendendo, que você tem confiança em você mesmo, ele levanta uma pulga atrás da orelha, ele fala assim, nossa, esse produto deve ser bom, porque ele tem muita confiança. Ele está acreditando muito, está acreditando na venda mais do que eu estou acreditando no meu desconto. E quando você convence o cliente disso, ele compra. É uma questão de um jogo. Quando você está vendendo, você está jogando. Você tem que saber jogar. Então, a primeira característica que o cliente enxerga claramente num vendedor para ver se ele é bom ou ruim é a questão da ausência ou da preponderância do medo. O bom vendedor, ele pode até estar com medo lá no fundo, mas ele não demonstra. Ele está confiante na frente do cliente. E o cliente se sente
sabe? Quando ele vê um vendedor confiante, ele se sente confiante também em acreditar em você. Posto que, se você aparentar que está com medo, o cliente vai sentir isso e muitas vezes vai se aproveitar disso. Vai sentir o teu medo e vai falar, nossa, eu tenho campo para crescer em cima dele. E campo para crescer em negociação é valor. Ele vai para cima de você para você baixar o preço. Entendeu? E não se discute preço, galera. Uma coisa que eu falo para todo mundo, não discuta preço. Discuta benefícios, discuta até de você dar alguma coisa a mais no contrato dele, entendeu? Tenha isso na manga, mas não discuta preço. No entanto, se você for fraco, se você tiver medo, o cliente vai para o preço. Se você tiver confiança, ele não vai para o preço. Ele vai acreditar em você e vai ter uma propensão muito grande de comprar o teu produto, tá? Então, a primeira coisa é supere o teu medo. Isso eu falo no curso. Eu falo com mais tempo, né? Porque a gente tem vários capítulos, mas eu toco muito firmemente nessa questão do medo. E o outro ponto muito importante é a questão de se colocar no seu lugar, não no lugar do cliente. O cliente ele já tem muita gente para defender o lado dele. Se é um casal, tem o noivo, tem a noiva, tem os interesses deles, que são justos, eles têm um orçamento lá, que você não interessa saber também, mas eles vão defender o deles. E você vai defender o teu. Porque, gente, ninguém trabalha por brisa. Se você é um fotógrafo profissional, você vive do teu trabalho. Então você tem que ser bem remunerado, você tem que ganhar o justo pelo teu trabalho. E o justo é o que você vai colocar no teu valor. Não tem por que você baixar o valor por dó do cliente. Uma coisa eu digo para você, se o cliente não tem condições, galera, ele não vai comprar. Pode ter certeza. Ele vai reclinar e vai comprar com uma pessoa mais barata. Agora, o papel do cliente é sempre chorar. E o teu papel é vender. Então não caia nesse tipo de jogo. Isso é um jogo. Negociação é jogo. Eu sou árabe, isso para mim é muito comum, muito normal, principalmente lá no Oriente Médio. Todo mundo negocia tudo, só que você tem que ter consciência de onde você pode chegar e não se colocar do lado do cliente. Porque cliente que gosta de chorar, que gosta de desconto, como muita gente gosta, vai contar história triste. E você não pode se sensibilizar pela trajetória de outra pessoa, porque você está ali como um profissional. Você tem pessoas que dependem de você, sem contar você mesmo, né? Você tem uma empresa, você tem pessoas que dependem de você. O que você consome dentro da fotografia, você está alimentando outras pessoas, porque tem pessoas trabalhando por isso. Vamos tirar, cortar, destruir esse paradigma de se colocar no lugar do cliente. Você tem que se colocar no lugar do cliente em relação ao carinho, à atenção, ao pós-venda, né? Ao atendimento, de estar ali cumprindo tudo que está contratado pelo cliente. Ele colocou no contrato, vocês se acordaram através da assinatura, cumpra o que você prometeu. Isso é dar atenção ao cliente. E faça isso com simpatia, com boa vontade, você vai estar fazendo o teu papel. Agora, se colocar no lugar do cliente, ficar com dó do cliente, não é o teu papel. Quem tem que ficar com dó do noivo é a noiva. E quem tem que ver dentro do financeiro se pode ou não pode são eles. O teu papel não é esse. Se você se colocar nesse papel, você está invertendo e jogando contra você. Você está jogando contra o dinheiro que vai te sustentar, sustentar a tua família, se você tem um marido ou se você tem uma mulher, se vai sustentar os seus filhos. Então, você vai estar tirando da tua família para o cliente. E muitas vezes de maneira desnecessária. Eu vejo muitos clientes, muitos fotógrafos que oferecem desconto sem o cliente pedir. Isso eu falo dentro do curso também. Existe gente. Como que você antecipa um pedido de desconto? Toda vez que você antecipa um desconto, você está matando do teu lucro, você está matando do teu líquido, sabe? Porque uma coisa é você vender um casamento por 5 mil e você dá 10%, o cliente fecha a 4, vamos falar que 4.500. Você acha que você deu 10%, mas você não deu 10%. Quanto que sobra dos 5 mil? Você já fez as contas? Pagando os custos? Muitas vezes de 5 mil sobra R$1.000. Aí você dá 500, você está perdendo 50% do teu lucro.
Pensem bem em tudo isso, galera. Isso é muito importante. Não tenham medo, não se coloquem no lugar do cliente, se coloquem no teu lugar, defendam o teu lado, tá? Isso é muito importante. E terceiro, que eu concluí agora, o desconto vai tirar diretamente do seu lucro, do seu líquido, tá? Você não está tirando do bruto. Às vezes 10% não é 10%, é 50%, 40% do que vai sobrar. Tá? Então sigam essas dicas, estou aqui porque precisarem. Vocês vão ter muito mais no curso Segredos do Pós-Venda e eu aguardo vocês para incluí-los no WhatsApp e adquirindo o curso, vocês vão ganhar um álbum da Go Image, um álbum Fastbook, que é o álbum para mim mais utilizado no meu trabalho, o álbum que eu mais vendo. Então é um excelente mostruário de um álbum de preço de R$ 350 aproximadamente. Você comprando o curso, você ganha esse álbum. Quer dizer, está ganhando em dobro. Tá bom? Continuo aqui, pronto para ajudá-los. Um grande abraço e é namoro!